Brasil sob a sombra do golpe. Uma análise prospectiva dos impactos de um evento extremista, por Agnaldo Ruivo. Diante da descoberta de um plano de golpe de Estado planejado em dezembro de 2022 pela extrema-direita no Brasil, particularmente por grupos de apoio ao extremista Bolsonaro e divulgado e noticiado nestas últimas semanas, me pus a pensar nas hipóteses de uma realidade possível que poderia ter surgido com o desfecho favorável aos golpistas. A história do Brasil é marcada por períodos de instabilidade política e intervenções autoritárias, culminando em rupturas democráticas. A hipótese de um golpe envolvendo o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes não apenas ecoa os fantasmas do passado, mas projeta um cenário de caos com repercussões profundas para a sociedade e para o próprio país. A seguir, estão alguns possíveis cenários os quais acredito que o Brasil poderia ter experimentado com a execução completa do golpe, caso fosse dado fim aos meios e modos da minuta golpista. A desestabilização política imediata. A morte simultânea das principais lideranças do Executivo e do Judiciário brasileiro instauraria um vácuo de poder. Na linha de sucessão, o presidente da Câmara dos Deputados assumiria a presidência. Contudo, mediante ocupação do Exército, a legitimidade deste líder seria imediatamente questionada e uma junta militar de intervenção no Brasil seria instaurada. A fragilidade institucional, já exacerbada pela polarização política, tornaria o país vulnerável a ações que poderiam suprimir os direitos civis e políticos. O ambiente de incerteza criaria espaço para disputas internas nos poderes, paralisando a governabilidade e abrindo possibilidade de instaurar um regime autoritário. A explosão social e a polarização intensa. A morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes inflamaria a sociedade. Protestos populares emergeriam, especialmente dos movimentos sociais e organizações de esquerda, enquanto setores conservadores poderiam apoiar a intervenção autoritária. Esse cenário de polarização extrema abriria caminho para confrontos violentos entre manifestantes e forças de segurança, ou até mesmo entre grupos civis com posições antagônicas. A coesão social, já fragilizada, correria risco de ruptura, colocando o Brasil à beira de uma guerra civil ou de algum ato inconstitucional de repressão e ditadura, a exemplo do que fizeram com o AI-5. O colapso das instituições democráticas. O STF, o pilar da resistência contra retrocessos autoritários, seria profundamente abalado pela perda de um ministro-chave como Alexandre de Moraes. A ausência desta liderança no judiciário dificultaria a defesa da ordem constitucional, enquanto a divisão nas Forças Armadas entre facções pró e contra o golpe poderia levar a uma crise institucional sem precedentes. Sem a capacidade de mediar os conflitos internos, as instituições democráticas enfrentariam um colapso e o Brasil poderia regredir a um estado de exceção, com restrições severas às liberdades individuais e à imprensa. Impactos econômicos devastadores. A instabilidade política e social provocaria uma reação imediata dos mercados financeiros. Investidores estrangeiros retirariam capitais, o que desvalorizaria o real, aumentaria a inflação e agravaria a recessão econômica. Setores-chave, como agronegócio e exportação, enfrentariam sanções internacionais de países democráticos, prejudicando a economia brasileira. A fuga de capitais
somada à retração do consumo e ao aumento da desigualdade, aprofundaria a crise econômica, resultando em desemprego massivo e pobreza generalizada. A repressão militar, em nome da segurança, teria sua força multiplicada, colocando mais soldados às ruas e aumentando a repressão e mortes. Isolamento e repercussão internacional. No cenário global, um golpe dessa natureza atrairia condenação imediata de países democráticos e organismos internacionais. A imagem do Brasil como uma democracia emergente seria irreparavelmente danificada, levando ao isolamento diplomático. Por outro lado, potências autoritárias poderiam buscar expandir sua influência no país, fragmentando ainda mais a política externa brasileira. Em um cenário de polarização global, o Brasil seria tratado como um pária, enfraquecendo sua capacidade de atuar em fóruns multilaterais e negociar acordos comerciais. Autoritarismo ou resistência. O futuro do Brasil, após um golpe dessa magnitude, dependeria da capacidade de resistência da sociedade civil e das lideranças democráticas remanescentes. Em um cenário pessimista, o país poderia entrar em um ciclo autoritário semelhante ao da ditadura militar de 1964, com perseguições, censura e repressão. O trauma político e social deixaria cicatrizes profundas, com décadas de instabilidade e desconfiança institucional. Conclusão. Um golpe que eliminasse líderes do executivo e do judiciário representaria um dos maiores retrocessos da história brasileira. Além de devastar a democracia, as repercussões seriam sentidas em todos os aspectos da vida nacional, desde a economia até a social. Este exercício de análise hipotética de um cenário de golpe de Estado quer trazer a importância de ajudar a fortalecer as instituições democráticas e promover a vigilância cívica para que o Brasil nunca vivencie tal tragédia. Cotia, 25 de novembro de 2024. Aguinaldo Ruivo.